Retomando aqui. Então, vamos preencher lá com os valores da pesquisa. O salário atual, quem tem direito de recebê-lo, né? Então, vocês vão colocar o salário atual, acho que foi isso que vocês pesquisaram, 1.045? Foi. Né? Quem tem direito de recebê-lo, todo trabalhador. Quem trabalha, né? Todo trabalhador. Pesquise quantos trabalhadores têm renda de pelo menos um salário mínimo. Então, aí, não precisa fazer uma pesquisa muito elaborada, mas vai no computador lá e coloca quantos trabalhadores têm renda de pelo menos um salário mínimo. População brasileira aí, né, vai dar uma quantidade de trabalhadores aproximado. 3, faça um gráfico para representar a população brasileira e a faixa de renda da população. Aí, como que você pode fazer o gráfico? Você pode fazer um gráfico de barras, né? Então, você vai colocar lá... níveis. Até um salário mínimo, tantas pessoas. De um salário mínimo até 3 salários mínimos. Pode fazer até, tipo assim, até R$1.000, aí de R$1.000 a R$4.000, de R$4.000 a R$7.000, pode aumentar de 3 em 3 mil. Ou, se quiser, pode fazer um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, vai dar um pouco mais de trabalho, mas monta um gráfico para mostrar mais ou menos qual que é a faixa de renda da população brasileira. Que fatores explicam a desigualdade de renda? E vocês vão ter que justificar quais são os fatores que façam com que exista essa diferença, né? Alguém pode citar um fator que pode fazer com que tenha essa diferença de salário, de renda? Economia? Cultura. Pode ser a economia do lugar, mas tipo assim, por que eu ganho menos do que um executivo, né? Desigualdade. Por que será que ele ganha mais, assim, será que ele estudou mais? Quanto mais estuda, mais a pessoa recebe, né? Procura descobrir quais são os fatores que façam com que a pessoa receba um salário melhor, tá? Ó, no caso aqui, deixa eu baixar aqui de novo. Que fatores explicam a desigualdade de renda? Econômicos, fatores econômicos, como o Cauã falou. Cauã mesmo, né? Isso. Aí você pode também falar o nível de educação, nível de estudo, especialista em alguma área, né? Quais são os fatores que podem explicar essa desigualdade da renda? Ok? Deixa eu voltar aqui para baixar a outra foto que o Rian mandou. Tudo bem? Dá para vocês completarem essa página aí, sem problema? Dá. Ok. Na próxima. Não tem nada a ver com esse aqui, não. Eu acho que não chegou aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Essa daí, professor? Aquela... É a última? É. Essa aqui, né? Essa daí. Obrigado. Então, temos aí exercício 5. Quais os desafios e problemas provocados pela desigualdade de renda? Também é uma questão de resposta pessoal, né? Vocês podem colocar a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Os desafios da desigualdade de renda e os problemas que ela pode causar, né? Então,
vou citar um aqui, né? A criminalidade é causada pela desigualdade de renda. Mas existem outras, né? Mas é uma das, tá bom? Na 6, quais os caminhos para a redução das desigualdades sociais em um país? E vocês também vão ter que fazer essa busca aí de maneira crítica para entender quais são os caminhos, quais são os melhores caminhos, né? Um deles é a educação em massa. Também existem outros aí, mais empregos, né? E aqui, ó, é para se estivesse fazendo o projeto da página 59, que a gente não está fazendo ainda, tá bom? Então, essa parte aqui do mão na massa, a gente não está fazendo. E o Fique Antenado é mais uma informação aí. O salário mínimo estabelecido pelo governo é suficiente para viver bem? E aí, o que vocês acham? Uma pessoa consegue viver com salário mínimo? Depende do tamanho da família também. Depende da família, né? Depende do tamanho da família. Se Dá pra tiver, sobreviver, eu se acho. tiver, né, tipo, um casal e um filho, Aí dá. Dá. viver com R$ 1.045. Se a É pessoa, difícil, bem Um pouco difícil. de dificuldade, mas só que vai conseguir viver. também acho, mas vai ter que estar sempre apertando o cinto, né? Se ela tiver que pagar um aluguel, já era. Já era. Não, já era. Tem que sair tudo isso. Tá na hora o dinheiro. O que é o mínimo necessário? Varia de uma região para outra? Sim, né? Uhum. Uma pessoa com R$ 1.000 em São Paulo. Depende do padrão de vida da pessoa, né? Então, e a pessoa com R$ 1.000 em São Paulo é aquilo que você falou. Você procura uma casa para alugar, você vai pagar Já vai uns os mil. R$ 800 de aluguel num quarto de cozinha. Se você procurar uma casa para alugar numa zona rural, no interior, você vai pagar R$ 300 o aluguel. Então, a região é uma outra coisa que... Pode falar, Calma. Muito mais de boa. É mais tranquilo, né? Podemos gerar mais do que o mínimo? Aí, como, né? Como gerar mais do que o mínimo? Eu acho que quando a gente... Aqui não está falando de salário, tá? Está falando o mínimo. Podemos gerar mais do que o mínimo? Sim, né? Com mais esforços, com mais empenho, né? Uma pessoa que trabalha de manhã ou meio período ganhando salário mínimo. Pô, se ela correr atrás, aí ela consegue fazer um bico de garçom, ou sei lá, fazer um Uber, enfim. Se a pessoa correr atrás, ela consegue gerar mais que o mínimo, desde que ela tenha oportunidade, né? Quais os impactos de uma grande desigualdade social? Nós estamos tendo isso aqui do lado do Brasil, né? Então, o que está acontecendo na Venezuela é um retrato do que pode acontecer se tiver uma grande desigualdade social. Lá só tem quem é rico e quem é pobre. Lá não tem classe média, né? Não tem os dois extremos. Quem está no poder, os militares e os políticos lá são a classe alta. E o povo é a classe baixa. Então, não tem um meio termo, assim. Essa desigualdade, grandes desigualdades, podem gerar grandes conflitos, né? Então, é importante ter, que nem é no Brasil, mas poderia ser melhor, é lógico, mas que nem é no Brasil, existe uma pirâmide, né? Então, existem estratos aí no meio, não existe só o pobre e o rico, né? Existe a classe média baixa, média alta. Então, essas diferenças entre as faixas faz com que uma pessoa possa pensar de subir de uma faixa para outra, só que ela também pode ter o risco de cair de uma faixa para outra, né? Principalmente quem está ali no meio, né? Na classe média, tudo pode ter um ganho ou pode terminar perdendo aí alguma coisa no meio do caminho aí e mudar de classe social. Mas é muito importante as classes estar mais próximas uma das outras para não ter tanta desigualdade social. Ok? Ok.
Alguma dúvida disso, gente? Não. 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 Então, ó, faltam ainda 10 minutos aqui, né, da reunião, mais 10 minutinhos da aula. A reunião acaba sempre antes, né, porque não tem jeito, a gente não tem ainda essa autonomia de 50 minutos de aula online por conta de estar usando o Zoom. Quando liberarem o Meeting para gravação lá na escola, aí eu vou começar a usar o Meet. Por enquanto, eu ainda estou usando o Zoom, por ter essa oportunidade de gravar a aula para o aluno que não conseguiu participar. Na outra página aqui, né, tem uma parte de reflexão. É isso mesmo, né? Essa é a continuação ali? É. 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 Então, vamos fazer a leitura aqui para ver se tem alguma ideia ou alguma coisa que ainda seja relevante aí para a aula, né? Eu vou pedir para algum aluno começar a fazer a leitura e aí depois os outros vão acompanhando aí, fazendo também um de cada vez para não atrapalhar. Mas quem quiser começar, fique à vontade. Eu vou. Tá bom. A qualidade de vida de uma população está intimamente relacionada ao acesso à alimentação, saúde, lazer, moradia e higiene. O padrão de consumo e o acesso aos bens e serviços vem mudando ao longo dos anos e variam de acordo com a cultura e o local. O consumo de bens, marcas, também supre necessidades de status, de autoafirmação e está associado a sucesso, o que deve ser repensado, pois é questionável. Afinal de contas, somos todos diferentes, temos sonhos e objetivos próprios, e não deveríamos ficar nos comparando a outras pessoas, repetindo comportamentos que nos afastam de nossos reais desejos e de nossas necessidades. Então, esse parágrafo é bem legal, né? Que hoje a gente vive essa geração, às vezes, de a pessoa estar importando mais com o que o outro tem do que com o que é, né? Então, esse sucesso entre parentes aí, né? Quer dizer isso, que às vezes a pessoa pensa que está abafando tal, mas não é nada a ver, né? Cada um é um ser único e a pessoa tem que ser desencanada de que o outro pensa, do que o outro acha, né? O importante é você estar feliz, você curtir o que você curte. Então, essa parte é importante aí para a pessoa saber que não existe um padrão. Ok? Quem pode continuar? Eu continuo. Cada país tem uma história que determina estrutura social, cultural e impõe desafios para o acesso à renda, o comércio e a circulação de mercadorias de forma a possibilitar o consumo de bens e serviços da população. Cria leis, entidades e parâmetros com o objetivo de regulamentar as transações e evitar que as diferenças de poder aquisitivo sejam tão grandes e amenizem os efeitos danosos das desigualdades sociais. As características do modo de vida e as oportunidades também são diferentes quando avaliamos ambientes rurais e urbanos. Em muitos países há um movimento migratório do campo para a cidade e, consequentemente, o aumento de desafios para todos que passaram a dividir o mesmo espaço. Obrigado, Cauã. Então, ó, essa parte de criar leis e entidades, né? Então, as leis estão no CDC, não sei se vocês conhecem, Código de Defesa do Consumidor. Além da lei que regulamenta o salário mínimo, tudo, a gente tem ainda algumas outras leis dentro do Código de Defesa do Consumidor e as entidades, né, tem o PROCON aí que termina garantindo alguns direitos aí para o cidadão, que é muito importante, tá? O próximo parágrafo aqui, que é o parágrafo que estabelece a lei do salário mínimo. Fica à vontade aí. Uma menina agora vai ler? Vamos ver. Luísa, quer ler? Eu vou. Tá bom. Em 30 de abril de
1938, foi regulamentada no Brasil a Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936, pelo Lei nº 399. Ela estabelece que o salário mínimo é a remuneração devida ao trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dias normais de serviço em um mês, capaz de satisfazer, em determinada época e região, as suas necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Obrigado. Então aí já tem uma resposta de uma pergunta que estava na outra página, né? Quem tem direito de receber o salário mínimo, tá? Já tem aqui uma respostinha aí. Próximo. Fique à vontade. Quem vai? Eu leio. Tá bom. Eu leio. O decreto estabelece também uma estrutura de gastos de um trabalhador dos 5 itens que usuário, transporte e higiene. Estipulou-se uma ponderação em que a soma é 100%. Continue. O decreto Lei número 399 determina Tá travando que a só pra mim? parcela do salário mínimo corresponde ao gasto superior ao custo todo da mundo. cesta básica nacional. Meu também. Tá dando umas travadas animal, né? Uhum. Bem, como eu amo ler, eu vou ler também. O salário mínimo Ama essa internet. é estabelecido para trabalhadores que têm carteira assinada, mas há pessoas que fazem trabalhos informais, negócios, atividades esporádicas. Para gerar dinheiro, precisamos de iniciativa, conhecimento, esforço e trabalho. E tudo isso gera impactos na sociedade e ajuda a encher o reservatório de dinheiro do país. Quando geramos dinheiro, pagamos impostos para o governo, que usa esse dinheiro para oferecer serviços de saúde, educação e segurança à população. Próximo. Professor, acho que vai acabar a aula no meio da leitura. Tem dois Vai, livros Ian. aqui. Lê aí, Ian. Você que não leu. Eu li, cara. Não. Quem vai ler? Em países, Letícia? Tá em países. deixa eu ler, professor. Tá Em bom, países pode ler. menos desenvolvidos, geralmente as desigualdades sociais são maiores. E isso gera problemas para toda a sociedade, pois índices de violência, falta de infraestrutura, problemas de saúde são mais significativos. Gestão pública eficiente e eficaz. Políticas e investimentos em educação de qualidade são necessários para dar condições de que as pessoas assumam responsabilidade por seus resultados, respeitem as diferenças, vivam a cidadania, ajam com cooperação, criatividade e empreendedorismo, gerem riquezas, envolvam-se em pesquisas e projetos que solucionem problemas sociais. É preciso ações focadas em resultados de longo prazo. Cada cidadão é responsável por esse processo. O pensamento precisa ser coletivo. Então, vocês perceberam que todas as perguntas foram feitas, elas têm as respostas aqui dentro desse texto, tá? Resposta. Só vocês procurarem que vocês vão achar aqui as respostas. E para encerrar, há movimentos mundiais e institucionais criados para regulamentar, defender e garantir os direitos das minorias. Aproveite para conhecer mais sobre essas instituições, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada pela ONU em 1948, e a Constituição Brasileira de 1988. Bem, por hoje foi isso, gente. Meio corrido, mas foi legal. Todas as respostas estão dentro do próprio texto. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, professor. Valeu, Até, um abraço. Tchau, tchau. Professor, Tô falou. chamando, valeu.